Há duas palavras que carregam um peso eterno nas nossas decisões: o sim de Deus e o não de Deus. São duas palavras curtinhas, mas que têm um peso muito profundo: o sim e o não. Ambas nascem do mesmo lugar, o amor, mas produzem efeitos diferentes em nós. O problema não é ouvir o não. O problema é interpretar o não como rejeição e não como uma direção. É como você interpreta o não. A Bíblia diz em Isaías 55, 8, 9: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Então Deus vê o todo, nós vemos somente o agora, o imediato. Nós vemos somente o que está à nossa frente. E quando Deus diz sim, Ele está liberando um avanço, uma confirmação, um alinhamento para a nossa vida. Mas quando Deus diz não, Ele está poupando, Ele está nos protegendo e nos reposicionando para algo muito maior. Paulo viveu isso de forma muito clara. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versos 8 e 9, ele diz que orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho e a resposta não foi que ele esperava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O não de Deus não encerrou Paulo, não parou Paulo, aprofundou Paulo. O não anulou o propósito, apenas mudou a forma como o propósito seria manifestado na vida de Paulo. O sim de Deus nos impulsiona, mas o não, ele nos amadurece. O sim costuma acelerar os passos e o não trata motivações. Muitas vezes queremos o sim para confirmar o que já decidimos, o que já está no nosso coração, enquanto Deus quer o não para transformar quem estamos nos tornando. Jesus também viveu um peso dessas palavras lá no Getsêmani. Em Mateus, capítulo 26, versos 39, ele ora assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, Deus não respondeu com um sim ao livramento, mas com um não a um escape, porque havia algo muito maior do que um alívio momentâneo para Jesus. Havia uma promessa da redenção eterna. O não de Deus para Jesus foi o maior sim da história para a humanidade. Foi o maior sim para as nossas vidas. Foi o maior sim para uma transformação genuína de um propósito ou de uma decisão pessoal. O problema é que emocionalmente aprendemos a associar o sim ao amor e o não apenas um desprezo, um abandono ou algo que Deus esqueceu de nós. Mas espiritualmente, amadurecer é entender que Deus não nos ama menos quando Ele diz não. Ele nos ama de forma mais responsável, porque Ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. O sim de Deus sem preparo pode nos destruir, e o não de Deus no tempo certo pode nos salvar. Em Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja sempre o teu caminho, mas o Senhor que dirige os teus passos. Então, meu querido, nem todo plano rejeitado é fracasso. Às vezes é um livramento disfarçado de uma frustração. Hoje, a pergunta não é: Deus, por que o Senhor disse não? Mas a pergunta correta é: o que o Senhor está formando em mim através do não que o Senhor acabou de me dar? Quando Deus diz sim, sempre vai avançar com gratidão. Mas quando Deus diz não, permaneça fiel, permaneça na confiança que o não está amadurecendo e está te transformando. Porque quem confia em Deus e em seu caráter não negocia a obediência com emoções.
É tremendo o sim e o não de Deus, porque no fim, o peso dessas duas palavras não está nelas mesmas, mas na nossa decisão de confiar que Deus continua sendo bom, tanto no sim quanto no não. Amém? Que você reflita nessa palavra e que você aceite o sim de Deus e aceite o não de Deus, porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Deus abençoe a sua vida.